RFI Convida. Maurício Assunção. No programa de hoje, nós entrevistamos a professora Neiva Vieira da Cunha, antropóloga que trabalha com antropologia urbana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro e está em Paris a convite da Sorbonne. Neiva, bonjour. Bonjour, Maurício. Neiva, uma das coisas que você está fazendo aqui em Paris é participar de uma conferência na qual você vai falar da situação do ensino superior no Brasil. Então eu começo perguntando para você qual foi o efeito do governo Temer na educação superior brasileira. O efeito foi e está sendo catastrófico. Eu acho que o ensino superior brasileiro sofre um ataque sem precedentes na história recente do país. Realmente é um ataque que começou pela UERJ, mas que mostra que tem a intenção de se estender a todo o ensino superior público brasileiro. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu, por exemplo, com o FIES? Então, o FIES, que era uma das políticas de democratização do ensino superior público no Brasil, foi reduzido a quase um terço, né, de 300 mil vagas. Em 2017, ele foi reduzido a 100 mil vagas. E o FIES exatamente facilitava o acesso à universidade das classes menos favorecidas. Então, o ataque é muito claro, porque as universidades públicas, elas sofreram um processo de democratização, sobretudo nos 10 últimos anos, e de fato, a abertura foi muito grande. Mas nós estamos perdendo rapidamente, porque construir leva tempo, demora, mas destruir é impressionante o que foi feito em 1 ano e meio. É difícil de acreditar. Então vamos falar, no caso específico, da destruição da UERJ. O que está acontecendo com a Universidade do Estado do Rio de Janeiro? É tudo consequência dessa crise econômica do Estado ou não? Bem, essa tem sido a justificativa desde o início. O desfinanciamento da UERJ tem sido justificado pela crise do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente deve se colocar questões com relação a que crise é essa. Por quê? Porque, nesse momento, o antigo governador do Estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está preso por corrupção. O Garotinho também, que foi governador do Estado antes do Sérgio Cabral, também está preso, e a sua mulher, Rosinha, também por corrupção. Então, são 16 anos, porque são 4 mandatos de corrupção. Você diria 16 anos de desgoverno. De desgoverno. Então, justificar agora o desfinanciamento da universidade pela crise do Estado do Rio de Janeiro não convence muito. Eu acho que a questão é bastante mais complexa e outras questões têm que serem colocadas. Por exemplo, a crise da UERJ o desfinanciamento da UERJ começou em 2014 ainda, quando o governo deixou de cumprir a lei orçamentária, das diretrizes orçamentárias, e deixou de repassar para o UERJ um dinheiro a qual ela tinha direito, que já estava previsto pela Constituição. E evidentemente que a justificativa foi a crise. Mas, na verdade, e aí os gastos públicos, porque aí as sugestões são todas de reduzir os gastos públicos. Mas aí o que você está me falando são os mecanismos que o Estado está utilizando para economizar dinheiro, em teoria, mas, na verdade, você acredita que existe uma ideologia por trás disso, né? A ideologia do ensino superior. Me fala um pouco. Olha, eu acho que, de fato, há um projeto, eu estou convencida de que há um projeto de destruição da estrutura de ensino superior no Brasil. Exatamente porque nos 15 últimos anos, essa universidade se democratizou muito.
Então, essa justificativa, por exemplo, a sugestão do FMI de que o governo brasileiro não deve mais financiar o ensino público porque grande parte dos alunos que estão nas universidades poderiam pagar a mensalidade, é um argumento falso, porque nós acabamos de ver e estão sendo divulgadas pesquisas que mostram que 10% dos alunos atualmente inscritos poderiam pagar. Então, o que eu acho é que a crise do Rio, ela expressa a crise maior que o Brasil está vivendo. E nessa crise maior é o Estado se desresponsabilizando das políticas públicas, das políticas sociais, mas, por outro lado, a dívida pública continua sendo paga, ou seja, o Estado continua dando dinheiro para o mercado financeiro, porque é isso. Então, ele tira das políticas públicas para investir no mercado financeiro. Então, eu acho que são essas as questões que nós devemos nos colocar diante da crise da UERJ. De fato, a UERJ chegou a um ponto que ficou impraticável, né? Desde 2014, essa crise começou, em 2015... começaram os atrasos sistemáticos das bolsas, do pagamento das empresas terceirizadas, porque as universidades públicas, de uma maneira geral, não só a UERJ, elas contratam funcionários para limpeza, para manutenção, o bandejão está fechado. Então, desde 2015, e essas empresas não foram pagas porque o Estado não repassou o dinheiro. Em 2016, nós iniciamos uma greve porque, final de 2015, a reitoria decretou estado de insalubridade. Por quê? Porque as empresas terceirizadas estavam há mais de 7 meses sem pagar os funcionários, muitos já não tinham condição de trabalhar por falta de recurso financeiro, e, no final das contas, eles foram demitidos sumariamente, sem direito a nada. Então, no início de 2016, os professores e funcionários, a reitoria já tinha decretado o estado de insalubridade, ele já tinha dito, a universidade não tem como funcionar. E em 2016 nós decretamos a greve. Depois dos Jogos Olímpicos, nós retomamos as atividades, mas os atrasos agora são sistemáticos. Atualmente, o último pagamento que nós recebemos foi agosto de 2017, mas nós não recebemos o 13º de 2016 e ainda não recebemos a primeira parcela do 13º de 2017, e dezembro, já estamos em dezembro. Então, daqui a pouco serão 5 salários em atraso. Perfeito, professor. A gente percebe que a situação é grave na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Agora, colocando uma pergunta de advogado do diabo, por que essa questão da privatização do ensino superior no Brasil, ela é tão contaminada por uma questão ideológica? Porque por uma questão simplesmente prática ou pragmática pode-se dizer, não, vamos privatizar o ensino que vai ser mais fácil para o país. Me fala um pouco do que acontece. Por que não pode ser privatizado o ensino superior no Brasil? Exatamente pelos dados que as pesquisas estão mostrando, pesquisas feitas em resposta exatamente a essa ameaça de privatização do ensino superior público. 10% dos alunos poderiam pagar a universidade. Então, não é possível que num país como o Brasil, onde as desigualdades sociais são ainda imensas e se tornaram ainda maiores depois que o governo Temer assumiu, enfim, tomou o poder depois do golpe de Estado que nós tivemos. Então, nós temos que comparar as situações e analisar os contextos. Não sei, pode ser que nos Estados Unidos a maioria dos alunos possam pagar a universidade, mas esse não é o caso do Brasil. E nós podemos também nos inspirar em modelos como o próprio modelo francês, onde as universidades são públicas e gratuitas. E é a 5ª potência mundial, enfim, um país também desenvolvido, que tem uma classe média. E isso não é justificativa para a privatização do ensino, mesmo as universidades francesas também estejam passando por transformações. Então, eu acho que tem aí um projeto político que é um pouco tá acontecendo um pouco no mundo todo, porque isso na América Latina, inclusive na mesa redonda que nós organizamos, nós teremos uma colega do Equador que também vai descrever e narrar o que está acontecendo por lá com relação ao ensino superior público, e nós percebemos que o ataque é geral.
No caso do Brasil, eu acho que a crise é particularmente séria e o ataque é feroz. E é preciso que as universidades federais tenham consciência de que o que está acontecendo com a UERJ, na verdade, é um pequeno laboratório, exatamente, do que pode acontecer com todo o ensino superior público. E mesmo aqui na França também estão sendo adotadas novas medidas, mas ainda longe de uma proposta clara de privatização. E isso chama atenção também. Por que o FMI não sugere a privatização, por exemplo, do ensino superior em outros países? Não, por que sugerir no Brasil? Perfeito. Essa é a questão. Obrigado, professora. Conversamos com a professora Neiva Vieira da Cunha, antropóloga que trabalha com antropologia urbana na Universidade do Estado do Rio de Janeiro.